Graça e paz, povo bendito do Senhor. Ótima noite a todos vocês, ótima noite aos que estão nos acompanhando de casa. Que Deus esteja abençoando a sua vida de maneira extraordinária, de maneira poderosa. Nós hoje chegamos aqui um pouco em cima da hora, como todos aqui sabem, né? A maioria pelo menos sabe. A pastora trabalha em hospital e ela sai 6 horas e tem dia que o plantão atrasa lá, então demora para passar plantão e por causa disso acaba comprometendo a nossa chegada. Por isso nós chegamos em cima da hora, meio corrido. Não foi nenhum descaso e nem desrespeito com vocês que aqui já estavam, tá bom? Mas eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar hoje mais uma vez aqui, reunidos para um momento de louvor, reunidos para um momento de comunhão e reunidos também para um momento de palavra, onde nós receberemos a instrução através daquilo que a palavra de Deus tem para nos dar. Amém? Eu sou feliz também nesta noite por estar vendo aqui o nosso irmão Leandro e a nossa irmã Helenice. Ele falou com a gente, acho que no começo da semana, falou: domingo, tá tendo culto de quarta? Eu falei: janeiro não, só fevereiro. E de domingo tá, que domingo é sagrado, né? Domingo eu dou uma encostada lá. E ele veio, é um dos nossos amigos da sala de teologia, a gente aprende um com o outro aqui aos sábados pela manhã, fizemos uma boa amizade, estamos usufruindo dessa amizade. Deus continue abençoando a vida de vocês, a casa de vocês, de maneira sobrenatural. Amém? Nós temos alguns irmãos que estão viajando, o Fábio, a Márcia, o Felipe, que estão lá em Minas também, do lugar de onde chegou a nossa irmã Kimberly, que estava em Minas também esses dias, passou uma temporada boa lá, deixou o Júnior aqui comendo só ovo frito com pão. Glória a Deus pelo seu retorno, pelas fotos que eu vi, foi tudo bem lá e foi tudo bem no retorno, graças a Deus por isso. Glórias a Deus. Queridos, Colossenses capítulo de número 3, a partir do verso de número 5. Eu quero pregar hoje sobre o tema refazendo a nossa imagem em Cristo. Refazendo a nossa imagem em Cristo. Glória a Deus. Todos acharam? Irmã Cleide, que susto, hein? Que susto essa semana. Essa semana se passaram pela irmã Cleide. Tem muita gente cruel nesse mundo, né? A gente muitas das vezes fica vendo aquelas mensaginhas chegando no WhatsApp. Ora, se chegar alguma mensagem no seu WhatsApp fazendo isso, eu clico aqui, não clica, que pode ser golpe. Às vezes a gente ignora. Mas é quando acontece com a gente, né? Ela estava pesquisando um site de viagem, era isso? Um site de viagem, e através do site de viagem tinha um vírus lá provavelmente, que alguém implantou para poder clonar o telefone e ter acesso aí aos contatos dela. E teve mesmo, chegou a mandar mensagem para algum pessoal aí da igreja pedindo para fazer uma transferência de um valor. E graças a Deus, Deus não permitiu que acontecesse, de eles serem lesados dentro disso, e nem ninguém também, né? Porque imagine que se alguém transfere algum valor para essa conta, já era, não dá para saber quem foi que pegou, quem foi que recebeu. Nunca mais tem reembolso. Talvez, pelo constrangimento, poderia ser que eles ficassem num prejuízo para devolver o dinheiro para quem se compadeceu lá em nome dela. Mas graças a Deus, não chegou a esse ponto. Deus deu livramento mais uma vez, né? Graças a Deus por isso. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, em outro tempo, quando vivias nela.
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem profana do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer uma vez mais pela oportunidade que o Senhor me dá de fazer uso da tua palavra, que nesta noite, enquanto eu transmito aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, o teu Espírito produza, por intermédio da tua palavra, o resultado que precisa ser gerado nos corações que receberão essa palavra. Que os ouvidos estejam bem abertos, que a atenção esteja voltada para a tua palavra, que nenhum tipo de distração encontre espaço entre nós, para que a tua palavra não tenha efeito. Eu quero te agradecer porque isto é bondade tua estarmos aqui, e que o Senhor produza em nós nesta noite tudo aquilo que é preciso para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, o tema dessa reflexão é refazendo a imagem, a nossa imagem em Cristo. Os versículos que nós acabamos de ler aqui, fala de aspectos de uma natureza caída. Fala de aspectos de uma natureza que tem como herança vitalícia, ou por um tempo muito grande, chamada pecado. Só que nem sempre o homem foi assim. O homem não foi criado em pecado, o homem não foi criado para pecar, o homem não foi criado com nenhum tipo de desvio moral, emocional. Nenhum desvio havia no ser humano. Na verdade, quando nós encontramos nas primeiras páginas da Bíblia a referência ao homem, nós vamos encontrar Deus dizendo que fez o homem muito bom. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem justo, Deus fez o homem reto. Porém, é o homem que, na tentativa de melhorar o que Deus já fez bom, estragou o que Deus já tinha feito perfeito. Porque o que é perfeito? Perfeito é algo que você não precisa mexer mais. É como você sentar na cadeira do nosso irmão Reginaldo lá para cortar o cabelo, e aí ele falar para você assim, tá bom? Aí você fala assim, não, dá mais uma ajeitadinha aqui, tira um pouquinho aqui. Tá? Quando ele termina de fazer, você fala para ele, agora ficou perfeito. O que isso significa? Não precisa mexer mais. Já está do agrado, já está do jeito que eu queria. Quando Deus criou o homem nessas condições. Não precisaria mais mexer em nada. O homem precisaria apenas cumprir o que Deus estabeleceu para ele na terra, que era viver em plena comunhão com ele, para louvor dele, para a glória dele, em obediência dele, como diz a canção, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Essa canção que nós cantamos hoje, muitas vezes repetimos ela, nada mais é do que uma canção que um dia foi dita também pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o autor desta canção, quando ele disse que por ele e para ele são todas as coisas. Esta era a missão do ser humano. O ser humano foi feito perfeito, por quê? Porque quando Deus resolve fazer o homem, Deus faz o homem conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. E se o homem foi feito parecido com Deus, logo não haveria de ter imperfeições no homem, porque ele foi feito parecido com algo perfeito. Quando Deus resolveu fazer o homem, Deus não olhou para os animais. Quando Deus resolveu fazer o homem, Deus não olhou para as aves. Quando Deus resolveu fazer o homem, Deus não olhou para os répteis e nem para os peixes. Deus olhou para si próprio, por isso ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito parecido com Deus. É verdade que existe uma briga milenar, desde o século II, dois grandes homens chamados de pais da igreja, um chamado Irineu e outro chamado Tertuliano, disse que quando a Bíblia fala de imagem e semelhança,
Está querendo dizer que imagem está relacionada aos traços físicos e semelhança à conduta moral, como santidade e justiça original. Mas isso depois, séculos para frente, foi rejeitado porque, entendendo como a Bíblia apresenta Deus, Deus não tem forma física de homem, então imagem não podia estar relacionado aos traços físicos, porque Deus não tem um braço igual ao meu, Deus não tem uma perna igual à minha, Deus não tem um corpo igual ao meu. Por quê? Porque Deus é muito maior do que tudo isso que a gente pode ver aqui. Deus está num plano muito além do que tudo isso que a gente enxerga. Então isso acabou sendo rejeitado e veio outros homens, um chamado Clemente de Alexandria e outro chamado Orígenes, que entendeu que imagem e semelhança nada mais era do que duas palavras para dizer a mesma coisa, aonde imagem e semelhança estava relacionado às características que tem em Deus e que Deus colocou no homem, como conduta moral, como justiça, como amor, como afeição, perdão, bondade, ou seja, o homem foi feito refletindo esta imagem que Deus tem de perfeição, de bondade, de amor, de perdão, de justiça. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, tudo que tinha de bom em Deus como característica, Deus também colocou no homem. Mas nós acabamos de ler agora que é preciso se revestir de um novo homem, que é preciso ser refeito para o pleno conhecimento, que é preciso ser construído novamente. Por que isso é necessário? Porque quando o homem resolveu desobedecer a Deus, a imagem de Deus no homem foi manipulada, foi desfigurada, foi perdida, danificada. O homem sabe o que é bom hoje, mesmo estando caído, mas a sua natureza tem a tendência de insistir em fazer o que é ruim, de fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é bom. Por quê? Porque a imagem de Deus no homem foi desconfigurada. Ele sabe o que é certo, mas muitas das vezes insiste em fazer o que é errado. É por isso que a palavra pecado entrou em cena. Porque o que é pecado? Pecado é quando eu sei que algo desagrada a Deus e mesmo assim eu faço. Pecado nunca esteve relacionado com o tamanho da saia, se batia no pé, se batia na canela, ou se batia na coxa, se estava de short, de calça, de bermuda, se estava de brinco, de corrente ou de pulseira, se estava de cabelo comprido, de cabelo curto, amarelo ou vermelho. Pecado nunca esteve relacionado com isso, porque nada dessas coisas afeta a Deus, nada dessas coisas atinge a Deus, nada dessas coisas diminui Deus na sua essência. Mas o pecado está relacionado a tudo aquilo que de ordem moral, física, conduta humana, cidadã, desmerece Deus por intermédio do outro. Quando nós fazemos algo de mal para um ser humano, indiretamente nós estamos atacando a Deus, porque Deus nos fez para ser bom. Deus nos fez para ser justo. Deus nos fez para ser reto. Mas a imagem desconfigurada nos levou para um outro extremo, onde o homem muitas das vezes passou a tirar a vantagem de tudo isso, porque em algumas vezes, quando o homem mentiu, ele se deu bem. Porque algumas vezes, quando ele se aproveitou de alguém em algo, as coisas deram certo. Então, aparentemente, parecia que estava tudo bem, porque o que ele estava fazendo de errado estava dando certo. Eu disse esses dias no nosso grupo da igreja, em uma reflexão, que nem tudo que dá certo está certo. Tem muita coisa que está dando certo, mas é errada. Então Deus estabeleceu um padrão para o homem, e dentro desse padrão, nós precisamos refletir a sua imagem. O homem, ele precisa ser bom e ter bondade no coração, porque Deus é bom. O homem precisa amar, porque Deus é amor. O homem precisa ser fiel, porque Deus é fiel. O homem precisa refletir esses traços da imagem de Deus, porque Deus fez o homem parecido com ele. Porém, a queda e a desobediência fez com que o homem se envolvesse em prostituição, impureza, paixões lascivas,
desejo maligno, avareza, todas estas coisas foram oriundas da desconfiguração do homem. Quando o homem pecou e foi desconfigurado, ele passou agora a ter outros desejos. E por isso ele precisa ser refeito agora, em sua imagem. Por isso nós precisamos ser refeitos. Por isso nossa imagem precisa ser refeita em Cristo. Quando o homem foi feito, eu disse que ele foi feito parecido com Deus, a imagem de Deus. E quando ele foi desconfigurado, o homem começou a buscar referências. Todos nós precisamos de referência. Você entra numa empresa e você vê alguém que se destaca lá e você percebe que aquele camarada é alguém que vale a pena estar perto dele. O que você vai fazer? Ter aquela pessoa como uma referência. Você vai observar o que ele fala, como ele fala, na hora que ele fala, como ele se comporta nas situações de alto estresse, como ele lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque você encontrou naquela pessoa uma referência. A imagem que aquela pessoa está transmitindo, de maneira consciente ou inconsciente, está imprimindo em você também algumas formas de se comportar, algumas formas de lidar com as situações. Então o ser humano sempre precisou de referências. E qual é a primeira referência que nós, como pessoas, temos quando chegamos a esse mundo? A primeira referência que nós temos quando chegamos a esse mundo são a nossa família, a nossa casa, falando como filho, os nossos pais e os nossos irmãos. Se você der a sorte de ser o caçula, o seu ponto de referência vai ser os seus pais e os irmãos mais velhos. É de dentro da família que a gente extrai os primeiros traços da imagem que vai sendo formada em nós. Você vai vendo como seu pai fala, como a sua mãe fala. Você vai vendo como seus irmãos reagem quando o pai fala, quando a mãe fala. E você vai observando aquilo. Você pode notar que em toda a família o caçula é o que menos sofre, porque os mais velhos servem de exemplo para o mais novo. O mais velho é o que leva aos piores castigos. E eu falo isso por experiência própria. Está aqui o meu velho e bom pai que não me deixa mentir. A minha irmã aprendeu muita coisa olhando para como meu pai tratava a mim. Então, o primeiro lugar, o primeiro ambiente, o primeiro setor aonde a gente extrai as imagens que vão formar em nós uma conduta, um comportamento, uma cidadania, é a nossa casa. Mas o problema é que muitas casas estão também desconfiguradas. Muitas casas estão também desajustadas. E por causa disso, as nossas casas também geram seres humanos desajustados, desconfigurados. E isso é algo que vem sendo carregado de lá de trás. Sabe, é um pai que cresceu na casa onde ele era maltratado, ignorado, com péssimos costumes, e aí ele cresceu vendo aquilo e estabeleceu aquilo também como uma forma de se viver, porque até onde ele viveu e aprendeu, aquilo era o certo. Então, o primeiro lugar que nos vai transmitindo características que vão compor a nossa imagem e que vão fazer ou que vão dizer como nós iremos nos comportar é a nossa casa. Por isso que o alvo principal de Deus é restaurar as famílias, é restaurar as casas, porque são os lares, os lugares aonde nós temos o maior nível de influência sobre os que estão debaixo da nossa tutela. Nós somos os maiores responsáveis como pais de colocar nesse mundo cidadãos, melhor dizendo, que sejam ajustados e que vivam de uma forma inigualável, sendo ser humano de verdade, procurando imitar Cristo em tudo e vivendo para a glória de Deus. É por isso que Deus se preocupa com a família
E é por isso que o diabo ataca a família, porque se ele corrompe os valores da família, ele já está conseguindo deturpar o valor maior que existe nesta terra que se chama família. Mas como nós começamos esse ano dizendo que esse ano seria um ano de crescimento, eu quero profetizar que qualquer tipo de desajuste que estiver na sua casa, na sua família ou de pessoas perto de você, Deus dará a graça para nós vivermos o ajuste, a harmonia, a comunhão, para nós sermos os responsáveis de produzir uma geração que viverá para a glória de Deus. Você recebe essa palavra e pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus. Então esse é o primeiro lugar, ou o primeiro ambiente onde nós vamos agora, depois desta imagem desconfigurada, refazendo a nossa imagem. O primeiro lugar é a família. Qual é o segundo lugar? O mundo, aonde eu estou inserido. Também vai imprimindo em mim, de maneira consciente ou inconsciente, traços que de maneira consciente ou inconsciente também vai colocando em mim comportamentos. E lidar com o mundo é perigoso porque o mundo é um lugar onde não tem limites. Você já ouviu diversas vezes essa expressão? O céu é o limite. Não já ouviu? Por que existe essa expressão no mundo que o céu é limite? Porque aqui embaixo ele está querendo dizer que não há limites para nós aqui. E por o mundo ser um lugar sem limites para ser explorado, há um perigo muito grande, porque você não sabe qual será o resultado de suas experiências nesse mundo. Muitas vezes estamos lidando com coisas nesse mundo que aparentemente está sendo bom, mas está colocando em nossa imagem comportamentos que de maneira sorrateira está destruindo relacionamentos, está destruindo comunhão, está destruindo amizades. Eu vou usar um exemplo que está na alta hoje. Política. Como disse um velho pensador chamado Mário Sérgio Cortella, é um mal necessário. Nós precisamos da política, mas perceba que ela de maneira consciente ou inconsciente está imprimindo em nós uma imagem de ódio, onde a gente está olhando para outro ser humano, que só porque ele não é da mesma bandeira política que a minha, ele tem que morrer, ele tem que ser odiado, ele tem que ser repudiado, ele tem que ser menosprezado. O mundo ensina sem amor. Toda a imagem que o mundo imprime em nós é sem amor. A imagem que o mundo imprime na gente é uma imagem egocêntrica, onde eu preciso pensar em mim e depois pensar em mim de novo. Por isso tanta guerra, por isso tanta destruição, por isso tanto desamor. Porque a imagem que o mundo nos oferece me coloca como centro de tudo e de todos, e aí eu não penso no outro. E aí eu não penso em quem veio depois. Eu gosto de ouvir um homem chamado Clóvis de Barro. Ele é filósofo, cristão católico. E ele diz em uma das suas palestras que o suprassumo da vida é aprender a viver como Jesus. É viver em função de alguém. Porque nada paga um sorriso no rosto de alguém tirado por você. E ele falou que essa lição ele aprendeu quando num dia na sua casa, sua filha chegou e falou: pai, hoje é meu aniversário e o que eu gostaria que você me desse de presente é que você fosse para a padaria, tomar café e comer coxinha, que eu vou trazer os meus amigos para brincar na minha casa. E ele falou que ao primeiro momento ele disse assim: eu estou sendo colocado para fora da minha própria casa pela minha própria filha, porque ela vai trazer os amigos dela para comemorar o aniversário dela. E falou que foi
com aquela padaria, e ela falou assim: quando os meus amigos forem embora, eu ligo para o senhor vir. E quando foi de tarde, ela pega o telefone e liga para ele e diz: o senhor pode vir para casa porque os meus amigos já foram embora. E quando ele entra dentro de casa, a filha dele falou assim para ele: pai, esse foi o melhor presente que você me deu. E ele falou que quando viu o sorriso no rosto da filha dele, ele ficaria naquela padaria a vida toda para ver a filha dele sorrindo. Ele falou que com aquela lição ele aprendeu a viver como Jesus. Viver como Jesus é colocar sorriso no rosto do outro. Viver como Jesus é colocar esperança na vida de alguém. Viver como Jesus é despertar o prazer da vida naqueles que estão já sem esperança. Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque o mundo vai nos ensinar sem amor. A imagem que o mundo vai imprimir na gente é uma imagem sem misericórdia. Então um homem desfigurado procura os primeiros traços da sua imagem na família, e aí se ele tiver uma família desajustada, ele também cresce um ser humano desajustado. Mas ele também receberá traços para a sua imagem do mundo, que vai ensinar sem misericórdia. E aí se ele não tiver uma cabeça boa, ou não encontrar na decorrência da sua vida pessoas que serão para eles indicadores de por onde ir e como ir, ele também irá ter uma vida muito complicada, porque o que ele vai receber do mundo não será para a sua construção sadia, será para uma construção defeituosa. Mas graças a Deus que Jesus entrou em cena. Porque quando Jesus entrou em cena, nós ganhamos a oportunidade de agora refazer a nossa imagem na figura de Jesus. Nós ganhamos a oportunidade de, ainda que a gente nasça numa família desajustada e receba do mundo informações desajustadas, existe na figura de Jesus uma imagem totalmente ajustada, aonde se nós olharmos para ela e extrairmos dela as lições que precisam ser colocadas em nós, não importa o terreno que nascemos ou que fomos gerados, teremos de Deus uma reformulação na nossa imagem por conta da pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele se constituiu um modelo. Por isso Jesus constituiu-se agora o ponto de referência. Jesus entra em cena justamente para reaproximar o homem novamente de Deus. Por isso o verso de número 10 diz assim: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revestir do novo homem é se revestir de Jesus para ser conduzido ao pleno conhecimento daquele que nos criou, que foi o próprio Deus. Em Jesus nós ganhamos a oportunidade de consertar as mazelas da vida. Em Jesus nós ganhamos a oportunidade de consertar os desajustes da vida, seja eles desajustes pessoais ou familiares. Nós ganhamos em Jesus a oportunidade. É por isso que a nossa imagem hoje, por mais que você tenha muitas pessoas como referência aqui na terra, a sua maior referência precisa ser Jesus. Porque eu em algum momento posso pisar na bola e dar um chute na sua canela, e você pode não me querer mais como uma referência para você. Isso é passivo de acontecer porque eu sou ser humano e pode ser que em alguma das minhas emoções eu não saiba como lidar com alguma coisa que você está vivendo. Mas Jesus, ele se coloca como o nosso cabeça, o nosso ponto de referência, o nosso modelo primordial. É quando a gente olha para Jesus que nós encontramos de fato
A beleza da vida é quando nós olhamos para Jesus que nós encontramos de fato o sentido da vida. É quando nós olhamos para Jesus que nós encontramos de fato o porquê é bom viver. É por isso que Paulo disse assim, ó, eu tenho muita vontade de partir para estar com Cristo, mas estar aqui também é muito bom, porque ele descobriu que viver para fazer o outro feliz é a melhor coisa que alguém, depois que descoberto em Cristo, pode ter aqui nesta terra. Estar com Cristo lá no mundo vindouro é bom, mas estar com Cristo aqui também, fazendo o bem para o outro, também é bom. É em Cristo que a gente descobre o sentido. Ganhamos nele a condição de ter a nossa imagem refeita. É em Jesus que nós ganhamos as condições para viver a unidade da família. Sabe como? Quando a gente olha para o exemplo dele. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Em Jesus nós ganhamos a condição de encontrar o propósito da unidade da família. Tem famílias que é muitos, porque cada um vive para si o seu próprio propósito. Cada um vive para si a sua própria realidade. É sempre o que eu quero está acima do que é bom para nós. Em Jesus nós ganhamos novamente o sentido de entender o que é ser um. Ser um, muitas das vezes, é abrir mão do que eu quero agora para um bem comum. Você acha que Jesus, como homem, queria ir para a cruz? Jesus, como homem, disse assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque a minha alma está aflita até a morte. Jesus, como homem, pensando em si, ele não queria a cruz, mas ele sabia que ele tinha vindo para aquele propósito, e pensando em nós, ele aceitou a missão da cruz. É por isso que nele nós encontramos a oportunidade de entender o sentido da unidade, de ser um. Uma família que encontra isso, uma família que descobre o propósito da unidade, é uma família forte, é uma família que não se prostra diante das dificuldades, é uma família que quando um problema bate na porta, eles não sentam na mesa para descobrir quem foi que arrumou o problema, eles sentam na mesa para resolver a maneira melhor de solucionar aquele problema, porque eles são um, e se um for machucado, todos vão sofrer. Ter a nossa imagem refeita em Cristo é pensar no nós. É sair da minha bolha e entrar na bolha de alguém. É viver novamente os traços da divindade. Amor, perdão, misericórdia. O verso de número 12, e aqui eu caminho para o final, ou a partir do 12, coloca para nós aqui, Davi, por favor. Vai dizer dos aspectos desse que se revestiu de Jesus e que ganhou a oportunidade de ter a sua imagem refeita nele. No 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Isso são aspectos de alguém que está tendo a alma refeita, a imagem refeita em Jesus. Benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Põe o verso 13, embora o que eu vou finalizar é o 14. Preste bem atenção no começo desse versículo. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Sabe por que isso está no imperativo como uma ordem?
que eu também, em muitos momentos, me comporto de maneira insuportável. E eu vou precisar que alguém me suporte também. Perdoando-vos uns aos outros, porque em algum momento eu vou cometer algum delito contra você e vou precisar do seu perdão também. Por isso que esse texto está na ordem imperativa. Não é se você quiser suporte. Não, você precisa aprender a suportar. É como se, quando eu estou lendo esse texto, é como se Deus estivesse falando para mim assim: Mike, você precisa aprender a suportar o seu irmão, porque você também é insuportável, cara. Mike, você precisa aprender a perdoar o seu irmão, porque você também comete muita coisa imperdoável, cara. Sabe aquele texto de Mateus capítulo 5, verso 22, ou é o 23, salvo se a memória falhar, mas o texto está escrito que se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai até ele e reconcilia-te com ele. Talvez eu vou falar algo aqui que seja totalmente diferente de tudo que você já ouviu dentro desse texto. Todas as vezes que você olha para esse texto, o que vem à sua mente ou o que te ensinaram? Se você está trazendo a sua oferta e o teu irmão cometeu um pecado contra você, ou ele te ofendeu, ou ele fez mal para você, ainda que tenha sido ele quem fez, e você lembrou, você tem que deixar de lado a sua oferta, ir lá e se reconciliar com seu irmão. Não é assim que nós aprendemos? Em nome da paz, em nome do amor, não está errado, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Não é isso que o texto está querendo dizer. Eu vou dizer para você o que o texto está querendo dizer, usando o que Jesus disse para a igreja de Éfeso, na carta ao Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 5. Jesus disse assim para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste as tuas primeiras obras. Arrepende-te, pois, e volta a praticares, porque senão virei até ti e removerei de ti o teu castiçal. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu tenho contra ti algo, mas eu preciso que você venha e se arrependa. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 5, que também é palavras de Jesus, ele está dizendo: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, é porque você cometeu alguma coisa contra o teu irmão. E você precisa ir se arrepender. Se o teu irmão tem algo contra você, é porque você fez algo para ele. E aí não adianta ofertar achando que Deus vai receber a oferta, não. Deixa a oferta de lado e vai pedir perdão para quem você fez mal. Porque é você lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti. Sabe o que é lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim? É eu, em algum momento, ofendi o Júnior. E o que ele tem contra mim? Essa ofensa. O que ele tem contra mim? Esse mau comportamento que eu tive. Eu tenho uma dívida com ele. E aí o que Jesus estava dizendo é: se na hora que você for ofertar, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, em outras palavras está dizendo assim, ó, se você lembrar na hora da tua oferta que você magoou alguém, feriu alguém, fez o que não era para fazer com alguém, é melhor nem ofertar. Vai se retratar primeiro com teu irmão, perdoando-vos uns aos outros. Com isso eu não quero dizer que você deve ignorar tudo que já foi ensinado, tá? Eu sei que em nome do amor e em nome da paz, muita gente não vai ter coragem de te pedir perdão, e muitos relacionamentos só foram reatados porque você que foi o ferido foi até a pessoa que feriu.
Mas eu quero que você olhe para esse texto de Mateus 5, 23 e entenda que ele é muito mais sério do que lembrar de alguém que me feriu. É eu lembrar de alguém que eu feri. Porque lembrar de quem me feriu é muito fácil. Se eu falar para você, lembra aí das pessoas que te fizeram mal, vai faltar dedo para você contar. Agora se eu falar assim, lembra aí das pessoas que você fez mal. Não, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não, pô. Por pouco eu era nomeado a quarta pessoa da Trindade. Não, eu não tenho nada de... Perceba que o que Jesus está falando naquele texto é muito mais sério do que tudo que a gente já ouviu. A gente muitas das vezes quer maquiar a nossa falta de hombridade nos relacionamentos, entregando ofertas para Deus. Não, vou entregar a oferta para Deus porque aí está tudo certo. Preciso aprender a viver com meu irmão, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 14, e a gente finaliza. Eu queria que você ficasse de pé, se você pudesse. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isso, sabe, você lê o 12 e o 13, o 12, ser benigno, ter mansidão, humildade, longanimidade, no 13, suportando e perdoando, e é quando ele fala sobre tudo isso, ou seja, todas essas coisas é importante, mas sobre tudo isso, revista-se de amor, porque isso é o vínculo da perfeição. É quando nós estamos revestidos de amor, que nós encontramos de fato a verdadeira essência do viver cristão. É quando nós estamos revestidos deste amor. Por isso, nesta noite, eu queria que você guardasse essa palavra no seu espírito, no mais profundo do seu coração, entendendo que é possível refazer a imagem em Cristo, que é possível consertar a nossa imagem em Jesus Cristo, que é possível arrumar a nossa imagem nele, não importa o como nós vivemos, o como nós aprendemos, o como nós enfrentamos a vida antes de chegar até Ele, ou até depois que chegamos e encontramos algumas relutâncias e resistências. É possível sim, em Jesus, a gente ser ajustado novamente à sua imagem e à sua semelhança. Muitas das vezes nós damos ouvido à voz do diabo, que diz que não tem mais jeito, que eu sou assim, que não tem o que fazer, que você é um fracassado mesmo, você não consegue mudar de vida. Muitas das vezes é o diabo soprando no ouvido do ser humano que ele não tem como mais mudar, para que ele não busque em Jesus as condições para refazer a sua imagem. Mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nesta noite, para os que estão nos assistindo, e dizer que Deus irá repreender toda a ação maligna que está lutando contra a tua vida, para que você não encontre força para buscar em Jesus a reconstrução da sua imagem, para que a sua família seja uma família ajustada, para que o seu casamento seja um casamento ajustado, para que os seus vínculos de amizades sejam vínculos de amizade ajustadas, porque em Jesus nós temos a nossa imagem refeita, e tendo a nossa imagem refeita, nós nos revestimos em amor, que é o vínculo da perfeição. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Nós vamos encontrar nele tudo o que nós precisamos para ter novamente uma vida de acordo com os princípios de Deus, para ter novamente uma vida que reflete a imagem e a sua semelhança. Vai ser em Jesus que nós vamos encontrar tudo isso de novo.
vai ser em Jesus. Vai ser em Jesus. Então tem jeito sim para refazer a imagem. Ela foi desconfigurada numa linguagem daí dos caras da tecnologia da informação. Talvez ela foi desformatada. Mas se você pegar um computador que foi desformatado e levar para quem sabe mexer, ele vai te entregar, ele é a ponto de uso novamente. Sabe o que eu estou querendo dizer para você com isso? Que se eu pegar essa alma, essa imagem que foi desformatada e colocar elas na mão de Jesus, que sabe mexer com ela, Ele vai me devolver em ponto de uso novamente. Ele vai apagar os vírus que entrou em mim, comprometeu a minha vida, vai me refazer, vai me reconstruir e vai me devolver a ponto de uso novamente. Por isso guarde essa palavra no seu coração. Se o lar que você cresceu foi o lar desajustado, seja você o ajustado agora para consertar o lar. Porque você ganhou a oportunidade de refazer a sua imagem em Cristo. Se o mundo que você vive, o círculo que você está envolvido é o lugar desajustado, e você recebeu lá impressões que gravaram a sua imagem, comprometeram o seu comportamento, agora seja você lá uma imagem ajustada, porque você ganhou em Jesus as condições para viver esse ajuste da alma, esse ajuste da imagem. Que a gente consiga ser o que Jesus sempre quis do ser humano. Pastor, o que Jesus sempre quis do ser humano? Jesus sempre quis que o ser humano fosse um ser humano de verdade. Tem muita gente querendo ser espiritual demais e se esquecendo de ser humano. Tem muita gente querendo muito poder e se esquecendo de ser humano. E Jesus não veio à terra para dar poder para o homem. Jesus veio à terra para trazer a humanidade novamente para o coração do homem. Quanto mais humano nós formos, menos mal nós faremos para quem está perto da gente. Porque não seremos um humano de acordo com as impressões do mundo. Seremos um humano de acordo com a imagem de Jesus. Amém? Eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, para nesse momento estarmos juntos, louvarmos o teu nome, reconhecer tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor fez, e também poder ter tempo para ouvir a tua voz através da tua palavra. Nós te agradecemos porque percebemos pela tua escritura que o seu maior desejo, que a tua maior vontade sempre foi e sempre será reconduzir os homens ao seu lugar de estado original, que é a presença de Deus, que é a presença do Pai, na condição de filhos. Sabemos que esse é o maior objetivo da tua palavra, é conduzir pecadores ao lugar do perdão para serem colocados novamente na condição de filhos. Agradecemos ao Senhor porque de todo este tempo de investimento que o Senhor teve e tem e terá, o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Mesmo muitas das vezes com a nossa própria imagem desconfigurada e formada dentro daquilo que nós entendíamos que era o melhor, que era o certo, mas que na maioria das vezes nos comprometia e nos fazia mal,
mesmo muitas das vezes já dizendo não para o Senhor, mesmo muitas das vezes dando as costas para a tua voz e para a tua palavra, mesmo assim o Senhor insistiu na gente, o Senhor investiu em nós, acreditando que haveria possibilidade de em algum momento nós voltarmos os nossos ouvidos para a sua voz e aceitarmos a missão de ter a nossa imagem refeita em ti. Nós agradecemos, Senhor, porque durante todo esse tempo o Senhor acreditou em nós mais do que nós mesmos. Nós te agradecemos porque em todo esse tempo o Senhor se compadeceu da gente de uma forma tão sublime e tão inigualável que na maioria das vezes nós pensávamos em qualquer outra coisa menos em ti, mas o Senhor sempre se fazia presente. Através de alguém, através de uma mensagem, através de uma canção, através de uma lembrança de um texto bíblico, através de pessoas que entram na nossa vida das maneiras mais inusitadas possíveis e somem também das maneiras mais inusitadas possíveis. E hoje nós entendemos que tudo isso foram formas que o Senhor usou para dizer para nós que o Senhor nos amava. Entendemos que tudo isso foi formas que o Senhor utilizou para dizer que estava preocupado com a gente. Então eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça para enquanto nós caminhamos para o objetivo final dessa missão. O Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê sabedoria para ir ajustando a nossa vida de acordo com os parâmetros da tua palavra. Para que a gente vá nos despindo da velha natureza, para que a gente vá abandonando este velho homem, ou os comportamentos deste velho homem, que muitas das vezes é manifesto através de uma ambição maldosa, através de um sentimento de inveja, através de um sentimento de avareza, através de um sentimento de maldade, de malignidade. Muitas das vezes essas características da velha natureza querem aparecer em nós e se manifestar, mas nos ajude a matá-las, a nos desfazer desses resquícios da velha natureza e nos vestir do novo homem que se renova para a tua glória, para aprender a viver em amor, mansidão, bondade, humildade, longanimidade. Nos ajude a compreender e a entender a tua vontade. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor